Está começando mais um episódio do FeiraPod, o último episódio de 2025. Passamos por mais um ano, hein, Diego? Com certeza. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você que nos acompanha. E chegou o final já de 2026. E o bacana de hoje... Já? De 2025. E o bacana de hoje é porque a gente já vai estar pensando em 2026. Estamos atrás de previsões para 2026. E por isso que estamos aqui com Karen Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Karen. A sua câmera é essa dali que está em diagonal contigo. E eu acredito que hoje vai ser de muito aprendizado aqui. A gente já tá naquele papo de confraternização, de fim de ano, de tranquilidade. E o episódio hoje é primeiro entender um pouco, né? Porque tantas pessoas no fim do ano procuram o seu tipo de serviço, conhecer a história e quem sabe acertar algumas previsões, quem sabe o Hexa vem na Copa do Mundo, vamos saber aí. Exatamente, e aí até fazendo um acompanhamento aqui, que é justamente o final de ano, é sempre tempo ali de balanço, de fechar ciclo, de tentar entender o que vem pela frente. Muita gente acaba recorrendo ao tarô, buscando respostas, orientação, até mesmo um pouco de conforto. E aí nesse sentido que nós trouxemos Karen, taróloga, não sei se falei correto aqui, se é taróloga, enfim, cartomante, mas você vai poder justamente explicar isso. Sem delongas, seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada pelo convite. E a gente tá aqui para isso, né? Para acertar previsões, né? Tentar prever um pouco, né? Porque o tarô é isso, é a energia do momento, a energia de como você tá. E para falar também um pouco sobre como pode ser o próximo ano, né? O próximo ano a gente vai ser regido pelo arcano número 10, que é a Roda da Fortuna. Então vai ser bom. Vai ser bom. Mas por ser uma roda, tá sempre girando, né? Então você vai estar uma hora lá em cima, no topo, e outra hora você pode estar lá embaixo. Uma roda gigante, né? Mas, Karen, eu acho que eu, como um bom afegão médio, como vocês sabem, todo ano, eu gosto de saber como é que nasceu o tarô. O tarô, ele é um baralho de adivinhação bem antigo. Ele era utilizado para prever estratégias de luta na Roma Antiga, na Grécia Antiga. Então, ele era utilizado principalmente nesse sentido. E depois ele veio como um método de autoconhecimento, né? As mulheres da realeza, elas gostavam de saber sobre casamento de filha, situações com familiares. Então, ele veio surgindo a partir disso, né? Também era muito utilizado no mundo da moda. Hoje em dia, quem usa muito são grandes marcas de Dior, né? Para prever as tendências para o próximo ano, mas também as tendências que, assim, o que pode viralizar, o que não pode viralizar. Obviamente, naquela época, eles não tinham essa intenção, né? Do que pode viralizar e o que não pode, mas o que faria sentido para eles. Então, as grandes marcas também previam isso. Então, o tarô nasceu disso. Não é como se fosse um baralho de adivinhação, como a maioria das pessoas pensam, sabe? É mais para autoconhecimento, para a pessoa conseguir saber como agir, porque às vezes ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Só que ela não faz. Falta o impulso, falta alguém incisivo. Fica esperando que o universo faça. Que o universo fale, exatamente. Espera esse chamado. Mas vá, Rodrigo. Mas, Karen, você contou aqui pra gente que você só tem apenas 22 anos. 22. Como é que você se interessou tão cedo pelo tarô? Minha bisavó, ela é gaúcha, né? E aí, ela era tudo um pouco. Ela era espírita, ela era cartomante, ela era crente, ela era católica, ela fazia tudo junto. Então, eu cresci meio que nesse âmbito de... A espiritualidade é comigo. E eu nunca me interessei nunca por uma religião em específico, né? Mas eu me interessava por coisas mais esotéricas, coisas mais místicas. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz meu primeiro curso de tarô. E aí, desde os 14 até então, eu sempre fui estudando, me aperfeiçoando, fazendo cursos presenciais. Na pandemia, comecei a fazer cursos online com grandes tarólogos, né, do Brasil também. E aos 14 foi quando eu ganhei meu primeiro tarô. Aí, com o meu primeiro baralho de cartas, que era só um baralho de arcanos maiores, que eram com 22 cartas. Aí eu consegui decifrar melhor e saber que eu gostava muito disso, que é como se fosse um chamado, sabe? Você sabe que você precisa fazer, só que você precisa realmente que outra pessoa coloque que você precisa fazer isso. Então eu fui aperfeiçoando isso com o tempo. Entendi. Porque eu já ia também no seguinte sentido, assim, quando você falou ali de católico, das religiões em si, qual é a relação do tarô com as religiões, assim? É uma relação, digamos assim, de... tem uma comunicação ou não? Tem uma divergência? Porque, salvo engano, quando você falou ali de adivinhação, se eu estou enganado, a editora ali, ela pode depois até botar lá, se não me engano, tem um versículo na Bíblia que fala mais ou menos assim, que os adivinhos não herdarão o reino do céu, algo do tipo. E aí é nesse sentido, assim, como é que tem esse diálogo, assim, isso é um mito, isso é uma realidade, enfim. Depende muito de quem tá jogando.
por exemplo, eu sou cartomante, então eu jogo vários tipos de oráculos. Oráculos são os baralhos, como a gente chama, né? Jogo tarô, não jogo baralho cigano, porque aí o baralho cigano, né, a cartomancia cigana já vai pra religião. Aí pronto, aí já é um ponto que o pessoal do candomblé, da Umbanda joga. Então eles jogam com base na religião. Eu não jogo com base em religião. Eu sou espírita, que eu não sigo uma religião, então eu sigo uma doutrina, que é a doutrina espírita. Então eu não me envolvo nesse sentido de religião. Outros cartomantes, pode ser que jogue tarô, e seja do candomblé, seja da Umbanda, da Quimbanda, e façam isso com o intuito de religião. Mas a maioria não tem ligação nenhuma com religião, sabe? A maioria joga mesmo nesse sentido de autoconhecimento. É a palavra que rege realmente o tarô, autoconhecimento, sabe? Você precisa entender melhor, você precisa ajudar melhor. Tem muitos tarólogos hoje em dia que são tarólogos sociais, que eles jogam justamente pra você entender o seu meio, o que você precisa e como você precisa. Então não tem muito isso da religião. Obviamente que tem alguns tipos de baralho específicos que pessoas de religiões específicas joguem, mas o tarô em si não tem ligação com nenhuma religião. Você falou de... agora, aqui você falou bem assim, eu sou cartomante. Qual a diferença de cartomante para tarólogo, ou é sinônimo? Tarólogo joga somente tarô. Então ele joga só o tarô, joga um baralho com 72 cartas de arcanos maiores, arcanos menores. Cartomante joga tarô e outros baralhos, por exemplo, se tiver um baralho, por exemplo, de bruxaria natural, ele joga. Se tiver um baralho, uma sibila italiana, uma vera sibila, joga outros tipos de baralho, não somente o tarô. O tarô é somente o tarólogo que joga. O conceito é o mesmo para qualquer baralho? Depende do ponto de vista. Por exemplo, se eu quero fazer um jogo mais para conselho, eu posso jogar o tarô, mas é interessante que eu jogue uma coisa mais, por exemplo, Vera Sibila, que aí das figuras não é como o tarô, que no tarô você tem 4 de paus, tem os arcanos maiores, a roda da fortuna, o mundo, os enamorados, mas tem o 4 de paus, 2 de espada, 6 de copas. Então você vai ler com base na energia daquelas cartas. Já os outros baralhos, geralmente eles vêm com figuras muito didáticas. Então ele vem, por exemplo, esse daqui que eu tô, ele vem com folhas, né? Aí ele fala mais ou menos, por exemplo, o conselho. Eu quero um conselho para minha vida amorosa. Aí vem o Folhas, fala sobre regeneração, renascimento, progresso. Então, ele é mais didático para você lidar em situações específicas. Obviamente que uma pergunta muito direta, muito objetiva, ele não vai te dar um retorno 100%. É necessário que você jogue realmente o tarô. Ou outro baralho de preferência. Entendi. Você estava falando de leituras. E aí eu lembro que teve uma novela, Rodrigo, que uma das pessoas lá, acho que era até uma novela árabe, se eu não estou enganado, enfim, você que está assistindo aí pode comentar, que a pessoa lia borra de café. É cartomante? Nossa, isso era o clone. Acho que era o clone, Diego. Isso foi bem antigo. Eu acho que não é da minha época. Diego, meu Deus, entregando as idades aqui. É o clone 2000, mas, assim, lá vai fumaça. Mas não tem essa questão da leitura tem gente que lê mão, que lê borra que são de café. ciganos. Da borra de café. Tem sim. Tem isso, tem até um filme mais atual da minha geração, que é o Coraline, né? Que é uma animação que as senhoras, elas leem a borra de café, borra de chá. Então tem que muito Diego isso. voltou aí, ele tá achando que ele ainda tá novinho, mas isso é da novela O Clone. Não, mas assim, todas essas leituras, elas, como a própria Karen falou, elas são leituras antigas. Então, Isso. assim, a própria borra do café não é dizer que é algo, digamos assim, que não se faz mais, entendeu? Tem pessoas que fazem esse tipo de leitura. É tradição, né? Esse tipo de leitura, ele entra, no caso ali, cartomante, no caso. São seria pessoas isso? mais esotéricas, né? Pessoas místicas, porque elas não tinham essa preocupação em, sabe, se auto-intitular. Hoje em dia a gente já tem isso. Não, porque eu sou só cartomante, eu só vou ler outros tipos de baralho sem ser o tarô. Não, que eu sou taróloga, vou ler somente o tarô. Então elas não tinham essa preocupação em, eu preciso de algo pra mim. Mas são pessoas realmente que são esotéricas, né? São pessoas que, quando você queria saber se ia ter um filho menino ou menina, ele via aqui na sua palma da mão. Se tivesse 2 linhas, era menino. Se tivesse uma linha, só era menina. Então era uma forma de adivinhação também, né? E dava certo? Não sei. Fiquei curioso. Eu acho que eu já tinha ouvido falar como é. Porque tem a leitura das mãos também. Isso. Aí se você tivesse 2 linhas... Tem que ser na mão direita. Ou qualquer mão. Qualquer mão. Aí fala sobre isso. Mas aí tem um porém, né? Porque aqui, ó, eu tenho 2 linhas, mas aqui eu tenho só uma. E aí? Verdade. Eu tava olhando aqui agora. Vou dar uma olhada. É porque eu Mas acredito... calma aí, rapidinho. É do homem ou da mulher? Tem que olhar o do homem ou da mulher? Da mulher. Da mulher. Da mulher. Mas na ciência, quem define o sexo do bebê é o gene masculino. Você acabou de falar na ciência, Rodrigo. Não é o gene da mãe que define, mas vamos nessa.
E assim, quando você fala assim, Karen, e aí é entender também, quando você fala bem assim, pô, eu sou mais nova, tal, como é que é isso no teu círculo de amizades, assim, de falar bem assim, olha, eu não vou me relacionar ali com Karen, não, porque daqui a pouco ela tá vendo a minha vida, entendeu? Tem muitas pessoas assim, mas graças a Deus o meu ciclo é bem, bem tranquilo. Então as pessoas que estão no meu meio sempre ficam, Karen, você tem horário pra agora? Às vezes é meia-noite, eu não tô nem em casa. Karen, por favor, preciso de um horário urgente pra você me atender. Então tem muito isso das pessoas já terem desmistificado isso. Então, por eu ser uma pessoa nova, né, eu sempre trago isso de, você não pode ter preconceito com isso, mesmo que você não acredite, porque tem gente que só acredita no que é favorável pra ela, né? Então, se for uma coisa boa, eu vou acreditar. Só acredita na leitura enquanto o time tá ganhando. Ali. Se rolar um empate ali, Aí já... não. Ops. E aí, eu sempre trouxe isso, que se você quiser, você não é obrigado a acreditar, mas você vai ver que tem algumas coisinhas que batem, pode ser que outras nem tantos, até porque aí o tarô não é previsão. O tarô vai ler o seu futuro com base no que você está vivendo. Às vezes, uma atitudezinha muda todo o percurso. Então, às vezes, uma Tipo, coisa... eu posso puxar uma carta hoje, sair um conjunto, dizer um caminho, e amanhã, por Outro totalmente diferente. uma decisão que eu tomei, mudou toda a minha Exatamente, energia, porque foi o comentário que exatamente. você fez no começo. Exatamente. E Aí coisas pequenas, coisas mínimas, às vezes você pegar um caminho diferente pra casa, pode ser que você quebre o seu carro, aí conheça uma pessoa, entendeu? Então, muitos nichos, assim, diferentes, muitas ramificações. E eu fiquei curioso, assim, Karen, no sentido de, tipo, até por conta ali da tua idade, vem mais pessoas da tua idade ou pessoas de idades mais velhas? Assim, depende muito, mas vem muita pessoa mais velha. Só que assim, vem muita pessoa jovem também. Mas se tivesse pra botar numa balança, seriam pessoas mais velhas do que eu. Eu atendo consulente de 60 anos, 70 anos. Então, assim, bem mais velhas do que eu, sabe? E que confiam justamente por isso, porque elas sentem a energia. Porque é importante você também confiar na pessoa que tá lendo pra você. Você não vai ler uma pessoa que você não confia, né? É, que eu ia perguntar justamente isso, assim, se, tipo, tem preconceito por conta da tua idade, assim. Bastante. Tipo, chegar assim, ela é. É muito jovem, entendeu? é muito Exatamente, jovem. entendeu? É muito jovem. Mas assim, eu acho que quanto mais você mostra que você é qualificada, que você entende, eu sempre procuro trazer muitos feedbacks para minhas redes sociais, para as pessoas verem que não é uma mensagem que vai te enganar. Eu quero realmente passar a verdade. Você joga comigo se você quiser. Eu tenho lista de espera. Então, se você quiser entrar na lista, você vai entrar. Mas se você não quiser, você pode procurar outro cartomante, tanto que eu digo. Tenha uma cartomante de confiança. Porque se você jogar comigo, eu posso te dar uma resposta, jogar com outra pessoa, a energia dela já vai ser outra, vai ser outro baralho, você já sabe dar a resposta, então você pode mudar isso. Então é importante que você tenha uma pessoa de confiança pra você jogar. E se confiar em mim, é ótimo, né? Mas eu sempre indico isso pra você criar um contato com a sua cartomante. Você vive disso hoje, Karen? Não, eu tenho um outro emprego em paralelo. Eu trabalho com gestão de recursos humanos. Eu sou formada, na verdade, em RH e marketing. E aí, é um tarô mais social mesmo, sabe? E o que seria esse tarô social? Ela até comentou ali, mas não isso. aprofundou. É porque, assim, a cartomancia hoje, infelizmente, é muito cara. Ou felizmente, né? Porque eu sei que é uma energia, tem gente que vive disso realmente. Tem cartomantes por aí que você acha que elas cobram R$100 a pergunta. Então imagina você pagar R$100 uma pergunta pra saber de sim ou não. Uma pergunta? Uma pergunta. E você nunca vai chegar com uma pergunta lá, né? E você nunca vai chegar com uma pergunta. Então a pessoa vai sair lá com o quê? 300, R$400, entendeu? Então só fez 4 perguntas. Exatamente. Zoou. Imagine. E eu sou uma cartomante social, então, justamente por eu ser espírita, né, acreditar muito na caridade, eu acho que tem que ser acessível para todo mundo, tem que chegar a todo mundo. Então, eu jogo justamente para isso, para que as pessoas tenham acesso à informação, elas tenham acesso ao que elas precisam saber. Às vezes, ela não precisa nem de uma resposta muito assertiva, ela só precisa de algo que diga, você não tá doida, algo que acalme o coração. Então, é muito interessante essa forma do tarô social. Tem muitas pessoas que fazem isso. Você cobrar metade do preço, sabe? Cobrar um valor simbólico. Tem gente que, quando atende somente presencial, porque eu não atendo só presencial, né? Eu atendo presencial e online. Quando você atende somente presencial, aceita pagamento como vela, com incenso, sabe? O incenso custa R$1. Então, tem muito isso no tarô social. Geralmente, as pessoas que fazem tarô social não vivem disso. Mas elas fazem pelo bem maior, às vezes é uma missão, uma promessa também. E você fala muito sobre a ideia de troca. O que na prática significa
essa ideia de troca? A Só para espiritualidade, entender. a espiritualidade compreende que eu estou te dando uma coisa, estou te dando. A informação é um bem, um privilégio. Então é uma dádiva você saber o que vai acontecer e saber como se posicionar nisso, entende? Mas aí, eu fiquei sem nada, você não me entregou nada, sabe? Então a espiritualidade exige, até mesmo para os seus caminhos não serem trancados. A gente fala assim, quando não tem essa troca, a gente sempre fala que os caminhos vão ser trancados, né? Que você não vai mais conseguir evoluir e coisas desse tipo. Então é interessante que tenha essa troca. Às vezes é um valor, sabe, irrisório. Às vezes é algum bem, como eu falei, vela, algum tipo de coisa. Essas pessoas que fazem assim. Essas pessoas quando você viaja, sabe? Que você vê no centro de Morro de São Paulo, em Tracaré, que eles fazem lá. Aí você vê eles cobrando e pegando comida, às vezes, sabe? Que fazem justamente pra isso. Tem que ter essa troca, precisa haver a troca. Dá pros dois lados. Como é aquilo que a gente às vezes escuta assim, mais comumente do dar e receber. Dar e receber, exatamente. Você precisa dar pra você receber. Em equilíbrio. Em equilíbrio. Karen, provavelmente você deve lidar com vários tipos de situação. Pessoas que chegam lá tranquilas, no momento bom da vida, mas também deve receber muita gente que chega num momento um pouco complicado, vamos chamar de conturbado. Com 22 anos, e com essa... Posso falar que você tem pouca experiência, porque você só tem 22 anos, mas dentro da cartomância você tem bastante. Como é essa experiência de lidar com pessoas que chegam nesses momentos? É muito forte você sentir a energia da outra pessoa. Por exemplo, se for um atendimento online, que às vezes a pessoa manda áudio chorando, ou então manda áudio muito irritada com alguma situação, você se sente mais drenado. Só que você tem que ter exatamente isso, o profissional de você saber separar. Aquilo ali é o momento da pessoa, você precisa passar uma tranquilidade pra ela, você precisa passar um conforto pra ela, você precisa entender que o que ela tá passando nada diz respeito a você. Tem relação realmente com a vida dela, sabe? Então, eu acho que é interessante você trabalhar muito o seu emocional, o seu psicológico, porque tem total ligação com o lado espiritual, né? Então, você precisa trabalhar isso e precisa entender que todo caso é único. Às vezes fica pessoa pra você, pessoas diferentes com o mesmo problema, mas o caso dela é único. Então, você precisa ter essa expertise de lidar com a pessoa dessa forma, não só no momento bom dela, mas no momento negativo também. Eu queria fazer só uma pergunta, Vá. Só por curiosidades aqui, viu? Agora, só por questão de curiosidade, aqui, qual é o tema que as pessoas mais levam pra você? Amor. Sempre amor. Sempre meu ex vai voltar. Você traz ele de volta 7 dias. Meu ex vai voltar? Eu já vi 3, viu? Eu já vi a propaganda de 3 dias, viu? Mas é nesse nível mesmo? É nesse nível Ex de mesmo. voltar? Não é se abrir para um novo amor, se o ex vai voltar. As pessoas não estão buscando melhorar como pessoas pra ter um relacionamento. Elas querem que as pessoas antigas voltem pra vida dela. Então, melhor. Como assim, antigas? que por exemplo, ex-namorado, ex-namorada, quer que a pessoa volte. Porque é mais confortável você lidar com uma pessoa que você sabe todos os defeitos do que pegar uma pessoa nova que você não sabe dos defeitos. É aquilo, né? A pessoa fica confortável na zona de conforto, que não tá nem confortável. Tá uma zona super desconfortável, com caos, com briga, gritaria. Tá um relacionamento terrível. Um relacionamento terrível. Ai, mas eu preciso do meu ex de volta, eu preciso do meu ex de volta. O ex que traiu 15, 20, 30 vezes. Não, ele vai mudar. Então, as pessoas ficam muito nisso, Ou sabe? ex, né? Presas. Ou ex. Tipo, as pessoas jogam a carta pra saber se o ex tem capacidade de mudar. De mudança. E aí você fala, não tem, não. Ele tem sim. Aí volta depois de 3 dias, amiga, ele fez a mesma coisa. Mas eu te avisei, né? Se ele ia fazer a As mesma cartas coisa. te avisaram. Sim. Aí eu tenho umas curiosidades, assim, no caso, assim. Como é que foi a sua primeira consulta, assim? Foi com alguém conhecido? Não foi? Você pode falar sobre, assim? Porque eu acho que é de uma responsabilidade, assim, muito grande, assim, né? De chegar e, pô, vou ler aqui e tal. Que de alguma forma a pessoa sai ou bom, ou como a gente brincou aqui, ou quando o jogo dá empate, ou ela perde no jogo. Porque quando ganha, ela sai mais Todo alegre, mundo né? fica Sai feliz. de boa. Mas ali, enfim, como é que foi isso, assim? Antes de jogar pra outras pessoas, eu fiquei 4 anos só estudando, porque eu sabia que não era brincadeira, sabe? Sabia que era uma coisa séria, porque você, por mais que muita gente descredibilize, tem gente que leva muito a sério. Então, tem gente que toma, assim, eu tenho consulentes que foram pra outro país porque o tarô mandou ir pra outro país fazer mestrado, doutorado e que saíram muito bem. Outros não, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que mexe muito. Então, eu fiquei 4 anos só estudando, fui fazer meu primeiro atendimento presencial quando eu tinha 18. Tinha acabado de fazer 18. E aí, fui fazer o atendimento, lembro até hoje, era pra uma amiga minha. E ela queria saber se o ex-namorado dela ia voltar. Aí, Rodrigo, E responde ela a primeira queria saber. consulta dela aí, ó. Sim, e aí, na época, eu lembro que não ia dar certo.
E ela queria saber se tinha como fazer um trabalho, alguma coisa. Aí eu falei, ó... Já foi pro nível de fazer trabalho pra voltar. Não, e ela tinha 18 anos também. Que ele é o amor da minha vida, que eu vou me casar com ele, nananã. E você tem que explicar. Escrito aqui e aí nas cartas estava escrito que ele não ia voltar. Mas ela desesperada, não, amiga, ele vai voltar, ele vai voltar. E com isso ela foi querendo saber. E na época eu já estava estudando sobre radiestesia. Só que foi a coisa que eu falei pra ela. Eu não vou fazer se eu não tiver domínio. Eu preciso estudar mais, nananã. E ela, não, eu preciso que ele volte. Nas cartas ele vai voltar. E ela ficou esperando até hoje, acho que ela espera que ele volte. E ele não voltou. Porque, no caso, é interessante até quando você fala isso, Karen, porque às vezes fica parecendo, ao menos pra mim aqui, Rodrigo, não sei pra você, que é tipo o chamado, ela já nasceu ali com aquilo. Pré-definido. E que não precisava estudar nada, entendeu? Tipo, quando eu peguei essas cartas aqui, eu já sabia o que eram essas cartas e tal. E quando você fala isso, assim, dá uma desmistificada no sentido de, olha, tem todo um estudo, tem todo uma análise, um tempo que é dedicado aqui para entender melhor como é que funciona tudo isso aqui. Eu vejo que talvez tenha, assim, eu vou falar assim, a predisposição, no caso, até energética mesmo, de campo, de tudo, no sentido de, olha, eu tenho a vocação, talvez, enfim, mas não é só isso, pelo que você está falando. Tem muito ali de um trabalho de estudo mesmo e afinco por detrás. Agora, cara, a gente vai entrar num momento sobre mitos e verdades. A gente vai ler uns mitos, fazer umas perguntas e você responde mito e verdade pra gente. Certo. Combinado? Tranquilo. O tarô mostra um futuro que já está decidido ou caminhos que ainda podem ser mudados? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, por quê? Porque ele não mostra o que você vai viver. Você faz o seu futuro, você faz o seu destino. O tarô te mostra uma possibilidade. Então, por exemplo, ele vai te mostrar o que vai acontecer da forma como você está agindo se você fizer exatamente tudo que você tiver que fazer. Se você tomar uma atitude e falar, não, com base nesse jogo, eu quero mudança, eu não quero fazer isso. Obviamente que o jogo vai mudar. Ou, às vezes, uma atitude pequena que você faça muda totalmente o rumo da história. Então, ele mostra caminhos que você pode ter. Entendi. Vai, Diego. Existe uma carta ruim no tarô ou tudo depende da interpretação? Rapaz, tudo depende da interpretação. Mas, por exemplo, ninguém quer que saia a carta da morte. A carta da morte está relacionada com morte mesmo? Não, depende muito do contexto, exatamente. Pode ser uma morte física, mas pode ser uma morte de hábitos, pode ser uma morte de sentimentos, uma morte de emoções, sabe? Pode ser uma transmutação também, pode ser a pessoa evoluindo, pode ser ela perdendo aqui pra ganhar ali. Então, ninguém quer que saia essa carta, mas é uma carta muito forte, uma carta muito poderosa. Entendi. Uma leitura pode condenar alguém a um destino negativo? Condenar não, porque você realmente faz o seu destino, você tem essa mudança, então ela pode te dar uma prévia do que pode ser o seu destino, então você escolhe mudança ou não. O tarô pode errar ou o erro está sempre na leitura feita na carta? Ou na interpretação da leitura feita na carta? O tarô em si, ele não comete erros, né? O que comete erros é a interpretação. O próprio cartomante em si pode falar, não, eu me equivoquei aqui, talvez... Porque, assim, são 72 cartas. Então, cada uma tem um significado. Cada uma, com uma combinação, tem outro significado. Então, se a pessoa joga 5 cartas, vão ser, assim, N possibilidades. Então, pode ser que tenha esse equívoco, sabe? Não é uma verdade absoluta. Certo. Essa aqui é interessante, Diego, essa aqui. Dá pra prever morte, doença ou tragédias usando o tarô? Com certeza. Dá pra você prever. Não vai sair, ó, você vai ter um câncer e tal, mas sai, ó, problemas na visão, intestino. Já tive vários casos de prever que, por exemplo, datas. O consulente perguntou se ela conseguiria passar a Páscoa com o pai. Aí saiu que ele morreria em 3, 4 semanas. Ele morreu em 3 semanas. Então, ela já meio que tinha uma base, tinha uma noção disso, sabe? Nossa. Adentrando, você fala sobre esses assuntos? Falo, total. Não tenho essa... Porque geralmente tem cartomante que não gosta de falar sobre morte, gravidez. Mas eu acho que se a pessoa precisa Traição. saber... E o que eu não entendo, né? É que se as pessoas procuram muito pra saber sobre relacionamento. Mas tem realmente gente que não gosta de falar em assuntos mais polêmicos, né? Sim. Ok. Eu gostei da parte do mais polêmico, mas vamos lá. O tarô funciona mesmo quando a pessoa não acredita ou ela tem que liberar o campo? Ela precisa liberar a energia dela. Obviamente que, por exemplo, se eu for jogar pra uma pessoa cética, vai sair algumas coisas, tipo, a energia dela vai estar bloqueada. Então, as cartas podem ser que não saiam com tanta facilidade, pode ser que saiam cartas que o baralho não queira falar. Mas vai sair uma coisinha aqui ou outra ali, dependendo do contexto do jogo também. Entendi. O tarô substitui terapia
aconselhamento psicológico ou decisões racionais? Não, claro que não, claro que não. Eu sempre indico pra maioria das pessoas que vêm jogar comigo que elas façam terapia, que elas procurem um psiquiatra também, que elas vão se tratar. Se você chegar lá dizendo, ó, o seu ex não vai voltar, tá te traindo, e a pessoa acha que ela tá amarrada com esse ex, precisa de uma ajudinha terapêutica. Não, e eu faço psicologia, né? Eu tô cursando psicologia. E aí temos funções que falam, ó, quando você se formar, você precisa me atender porque eu tô doida. Eu falo, não, até lá você vai ficar enlouquecido. Porque você procure ajuda logo. Sim. Existe risco de dependência emocional do tarô? Os viciados em Eu tarô. não vou nem falar assim, e aí eu vou até complementar aqui, que é justamente o seguinte, eu vou atravessar a rua ali, mas, não, peraí, Karen, você tem um horário aí que eu preciso saber ali se eu devo atravessar agora ou não a rua, entendeu? Existe muita pessoa que é dependente dessas respostas. E às vezes, quando sai uma resposta negativa, ela faz o que ela quer fazer. Mesmo não sendo a resposta que eu dei. Então, assim, ela quer gastar o dinheiro ali pra saber e não quer seguir, entendeu? Tem isso também. Que doideira, velho. O que você nunca promete é um consulente. No caso, nunca prometo que é 100% de certeza. Eu sempre falo, você faz o seu destino. Vai acontecer isso. Mas você pode decidir, a partir dessa leitura, que você não quer mais fazer isso. Então, o jogo vai mudar. E em casos de radiestesia que eu faço, eu nunca prometo 100% do trabalho, porque 80% eu faço e os 20% é a sua energia. É se você fez as recomendações certinho, se você tá fazendo tudo certo. Então, depende muito. Então tem recomendações também, Tem né? recomendações. Não é só a leitura, no caso. Tem Isso. recomendações que são, digamos assim, direcionadas para a pessoa. Tipo, a pessoa O consulente. vai lá e eu vou passar no vestibular. Aí ela vai, mas você precisa estudar. Exatamente. Se você falar, vou passar, larga o livro, chega e dá uma bicuda no livro em casa. Eu lembrei aqui, eu só não tô lembrando o nome dele, mas que conversou com a gente sobre procrastinação. Herbert. Herbert, que aí a galera às vezes fica naquela, não, beleza, tal. Enfim, recebe informação dessa, não, você vai passar. Ah, procrastinação. E aí vai o lá cara em cima. chega ou não, eu vou passar, velho, tira esse livro daqui, velho. Vou jogar videogame, esqueça. Aí Entendeu? chega na hora, passa. Enfim, não passa. Aí vai botar a culpa, ó. No tarô, que o tarô errou. tá Ela vendo? errou, entendeu? Agora vamos pro momento esperado desse bate-papo. É isso, leitura e tendências para 2026. Mas antes, Rodrigo, eu gostaria que Karen apresentasse ali Faça uma breve apresentação. Eu até fiquei na dúvida aqui de como chamar, né? Os itens que você trouxe aqui pra mesa, entendeu? Pra gente fazer essa previsão. Exato. Ó, eu trouxe um oráculo, Aí você mostra pra aquela câmera. que ele é um oráculo natural. Ele fala sobre coisas da natureza. Ele não é um tarô, mas ele é como se fosse. Eu uso ele pra leituras mais de conselho, sabe? Tiragens, né? Que a gente chama de tiragem, todo método, mas a tiragem geralmente são 5 cartas sobre uma área. E aí ele tem várias cartas muito intuitivas, né? Que é simples pra você explicar pro consulente, até mesmo a título do jogo. E eu sempre boto na minha mesa alguns cristais pra jogar. Eu acendo incenso, tem todo um ambientezinho gostosinho. Aí eu trouxe uma ametista, né? Eu gosto muito dessas pedras. A piririta, que é minha favorita. A Você piririta... pode ir falando assim o que é que reverbera cada uma dessas A piririta, ele é conhecido pedras? como ouro do tolo. Então, é uma pedra que ela atrai prosperidade, né? Quartzo branco, que ele traz também paz. Tem que ter paz na mesa, né? Você precisa ter paz. Uma pedra verde ágata, que ela traz também esperança pra pessoa, porque às vezes ela vem frustrada, cheia de problemas. Então, é interessante que ela tenha, né? Esse cristal, que ele dá muita sabedoria. Então, ele vem pra iluminar meus jogos também. E tem o pêndulo. O pêndulo, né? Como a gente tava falando, eu uso ele na radiestesia também. Mas eu utilizo ele principalmente pra sentir a energia da consulente, né? Eu boto na mão, aí eu giro pra ver como tá a energia dela, se é interessante jogar pra ela naquele momento, se ela tá com uma energia muito densa, se ela não tá com uma energia que traria problemas pra ela, que estaria um jogo talvez até mesmo turvo. E aqui eu boto uma cartinha, né? Sempre pra mandar a fotinha, ou então pra postar, pra pessoa ver. Aí fica bem... Ah, isso é uma Entendi. coisa bacana. Eu tava aqui, pô, o que é Isso. aquilo, velho? E eu tô Isso. percebendo Você pode- que o tecido tá usando aí Elementos da astrologia, astrologia, né? Tem astrologia, os signos, né? Tem muito cartomante que joga com base no signo. Eu acho que não. Eu acho Era que isso que eu ia depende falar, da... se tem essa correlação ou Depende não. da energia da pessoa, porque ela, às vezes, por exemplo, ela é de câncer. E aí o ascendente dela é aquário. Aí a lua dela é em touro. Aí o escorpião dela é em Vênus, entendeu? Então tem muita coisa que... Cada pessoa é única. Cada energia é única. É, com certeza. E tem também um outro campo que é só a astrologia, né? Que é Você só a tem um mapa astrologia. astral, enfim, inclusive eu já vi, Isso. acho que psicólogos
alguns que são até especialistas em astrologia. Porque a astrologia é um papo interessante porque eu não acreditava até um dia que eu li. Eu pensei que você ia falar assim, astrologia é um papo interessante. Eu não acredito em nada. Não, eu não acredito. Negativo aqui. Eu acreditava, mas um dia que eu fiz uma leitura. Bateu tudo certinho. Nossa, foi surreal. Parecia que eu estava me lendo ali. Aí eu falei, tem alguma coisa, tem alguns significados mesmo. Eu acredito. Não tô dizendo que minha vida é regida só pela Com astrologia. certeza. Mas vários elementos se encaixaram. Mas Eu só ia pedindo aqui na explicação, Rodrigo, que você falou ali, quando você pegou o pêndulo de radiestesia. Radiestesia, isso. Radiestesia radiônica. Só explicar o que é isso para quem escuta pela primeira vez, assim, de forma bem A breve. radiestesia, ele é um campo que atua na energia da pessoa. Por exemplo, às vezes ela tá toda desalinhada. Tá com o chakra desalinhado, tá com um aspecto da vida desalinhado. Então, eu utilizo a radiestesia, que não é só o pêndulo, tá? É o pêndulo e tem alguns tipos de gráficos. Aí eu tenho a mesa radiestésica, que eu mexo na energia dela, manipulo isso para que ela fique mais favorável, para que ela tenha um tratamento. Tem pessoas, às vezes, que procuram com dor na coluna. E aí, após a radiestesia, né, também tem o reiki, que isso acaba mudando. Tem pra você harmonizar uma situação, pra você trazer prosperidade, tem pra várias N situações. E aí, eu que vou decidindo o que é necessário fazer na vida dessa consulente, o que ela precisa realmente, não que... Assim, às vezes ela vem com uma queixa de, eu preciso trabalhar a minha área espiritual, eu preciso trabalhar minha espiritual. Mas antes da espiritual, você precisa trabalhar a sua área de saúde. Então, tem tudo isso que vem uma coisa por cima da outra, sabe? Nunca uma coisa só. Sempre você quer muito dinheiro, mas você não quer trabalhar. Aí você não quer ter saúde pra trabalhar, entendeu? Então, sempre tem muito isso. Mas agora vamos entrar Então bora. nas Porque senão previsões. a gente continua... Exato. Você falou logo no início um pouco sobre 2026, mas agora vamos falar. O que esperar no âmbito geral sobre 2026? 2026 vai ser um ano que vai ser regido pela Roda da Fortuna, né? Que é a carta número 10 do tarô. Então, é uma carta muito potente, mas é uma carta que fala que você tem que estar pronto pro desconforto. Então, as pessoas querem caminhos, querem abertura de caminhos, mas não querem caminhar. Então, é interessante que a pessoa esse ano saiba que vai precisar sair da zona de conforto, não vai ter como ficar na mesmice de sempre. Você vai precisar, sabe, explorar novos horizontes, vai precisar sair de onde você tá para você evoluir. Não evoluir somente como pessoa, mas evoluir em alguns campos. Às vezes a pessoa vira um ano, aí fala, meu Deus, eu fui demitida, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, no mês de fevereiro, recebe uma proposta para receber 3 vezes o que recebia. Ou então, às vezes, meu Deus, a moça que eu moro de aluguel pediu a casa de volta. E aí, você vê na outra semana que vai conseguir comprar uma casa. Então, é muito isso também. Mas é também saber se desvincular de ciclos, né? Então, o que for para ficar na sua vida nesse ano vai ficar. O que não for para ficar, não vai ficar. É um ano que não é confortável. É um ano que ele exige que você saiba o seu lugar e que não é um lugar confortável. Você precisa ter esse domínio para saber, eu preciso de mudança. Eu não tenho como ficar a mesma pessoa de sempre, eu não tenho como ser a mesma pessoa de sempre, sabe? Eu preciso me elevar. Se eu quiser ser uma pessoa positiva, produtiva, uma pessoa que vá a fundo, que vá atrás, eu preciso desse tipo de mudança. Aí vai ter gente que vai ser um ano muito bom, que vai saber aproveitar isso, tá? Que não vai saber, que não vai conseguir ficar parado realmente. E vai ter gente que vai ficar nessa mesmice, né? De, mas aqui tá confortável. E às vezes, igual eu falei, não tá confortável. Você acha que tá confortável? Às vezes tá uma porcaria ali, mas ela já tá tão acostumada. Acostumou, né? E aí você precisa sair dessa zona de conforto, realmente. Você precisa que esses ambientes, assim, você precisa de mais, você precisa expandir. É um ano de expansão. E vai ser um ano muito próspero financeiramente para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai conseguir. É um ano que é muito bom para as mulheres que querem engravidar, para os pais que querem ser pais. Então, é um ano de fertilidade. É um ano que vai trazer muita bonança, muita prosperidade. Aí a pessoa tem que saber utilizar. Não adianta nada você ter muita prosperidade e, vou torrar tudo em uma viagem. Não adquiriu nenhum bem, entendeu? Então, vai depender muito da pessoa, de como ela vai seguir com isso também. Você, nesse oráculo, tem uma carta que representa essa carta que você falou? Não, ele é natural. Eu tenho no tarô, que aí tem a roda da fortuna realmente, mas ele aqui é só de coisa natural. Aí tem primavera, lua... Não, ok. Não, porque senão ali eu achei legal ali, aí só mostrava, entendeu? É porque com a sua explicação agora você acabou respondendo vários itens da nossa pauta. Mas agora vem, que tipo de energia aparece pro Brasil em 2026? Lembrando que é um ano de eleições, viu? Exato, isso que eu ia falar. É um ano de reposicionamento político. Então, vai ser um ano que vai ter muita mudança política. Às vezes, a pessoa tá aqui, não, eu já tô com esse candidato na mente, eu vou votar nele, eu vou votar nele. E aí, talvez, no meio do ano, apareça alguma notícia de tal candidato que fique, meu Deus, essa
outra pessoa, não vai com o que eu acredito. Então, vai ser um ano, principalmente nisso, tá? A gente vai ver que vai ser um ano de avanço de tecnologia pro Brasil. Então, a gente vai avançar aí na frente de outras nações, né? Com questão de tecnologia, né? Não só Brasil, mas a nível de mundo. E a nível de política vai ser de muita mudança, sabe? Você não vai ficar mais... Ninguém vai estar puro. Vai estar todo mundo caindo em fake news. A gente vai ver a primeira eleição após esses vídeos de IA, né? Após ter viralizado. Deepfake. Então, as pessoas vão precisar ter muito, muito cuidado. Até mesmo para essas pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Essas pessoas mais leigas. O tiozinho do Zap estão lá, entendeu? Encaminhando, entendeu? Um vídeo que me mandou do candidato falando que odeia pobre, que não quer ver pobre, que não é pra votar nele. Então, vai ter muito isso, sabe? Vai ser um ano muito, muito difícil pro Brasil. A Copa do Mundo. Assim, eu prometo que eu não quero mais me interessar pela Copa do Mundo. Mas não custa nada perguntar, né? Porque eu tô falando sobre isso. E agora eu vou falar um fato curioso. Você nasceu em que ano, me permita? 2003. 2003. Então você não viu 2002. Você sabe o que foi um grande momento espiritual no ano de 2002? A Copa do Mundo? Outro. A morte de Chico Xavier. Chico Xavier morreu no dia que o Brasil ganhou o Penta. E Chico Xavier sempre falava que ele queria morrer num dia que o Brasil estivesse muito todo feliz. O Brasil... E assim, as manchetes eram que a gente era pentacampeão mundial e uma notinha de rodapé que Chico Xavier tinha... Porque o espiritismo é isso, modéstia também. Então Exato. ele sempre falava que queria morrer no dia que o Brasil estivesse muito feliz. Será que a gente consegue ficar muito feliz em 2023 com a Copa do Mundo? Pode ser realista. Eu tô desacreditado. Se você for falar, eu acho que não vai pra lugar nenhum. Eu acho que não vai pra lugar nenhum, viu? Não é nem pelo time, né? Nem pela nossa seleção. Mas também um pouco sobre isso. É pela seleção, sim. Mas o tarô já mostrou que nossas... Era isso que eu ia falar. Era você ou é o tarô? O tarô, eu sou zero ligada a esporte. Gente, eu sou Inter. Então eu tenho que ser zero ligada a futebol. Deus, eu preciso ser zero ligada a futebol. Mas o tarô já mostrou. Eu tenho consulentes homens que já vieram me perguntar, por exemplo, se o Flamengo ia ganhar do PSG. Entendeu? E então, tu sabia que não ia dar? E sabia que não ia dar. Aí você fala, não, você tá errado. Aí depois volta, você tava realmente certa. Você tinha que cobrar mais caro. Velho até de jogo, os caras vêm perguntar. Meu irmão, Diego, o Brasil é das bet, irmão. Mas você vai fazer a sua oddzinha como? Já com informação privilegiada. Sim. Gostei da informação privilegiada. O que o tarô aponta como o maior desafio do país em 2026? O maior desafio vai ser realmente essa questão da política. A gente vai ver muita família contra, muita morte. A gente já viu isso na última eleição, né? Querendo ou não. Mas essa eleição vai ser mais intensa, vai ser mais acirrada. As pessoas estão cada vez mais intolerantes. As pessoas perderam o amor pelo próximo. Então a gente vai ver muito essas questões. E também uma coisa que a gente viu no tarô, que não é muito agradável, é que os números de acidentes no trânsito no próximo ano podem aumentar justamente por isso. Pelas pessoas estarem mais desatentas, pelas pessoas estarem mais intolerantes umas com a outra, então acidentes, brigas. Lembrei até do nosso último episódio aqui, viu? Você que não assistiu, assista aí, ó. Editor vai botar o link aí no quadro do vídeo, que é justamente isso. CNH sem necessidade de autoescola. Não vamos comentar. Se você quer saber, assista o episódio. Mas vamos lá. E quando se direciona o tarô para Feira de Santana? A nossa cidade. A nossa terrinha que nos acolhe. Feira de aqui. Santana. O que aparece como principal movimento? A gente vê que feira vai ficar nos trends, né? Nos trends topics de Twitter, coisas assim. Vai sair na mídia com uma coisa muito negativa. E aí... De novo. Talvez seja alguma pessoa daqui influente, pode ser nessa época de política que a gente vê que é você não tá falando óbvio, porque acontece toda vez a gente tomar um noticiário com notícias ruins? De feira? Feira, sempre tem noticiário. Eu não vejo notícia. Eu não sou de feira. Eu não vejo tanta notícia ruim de feira, não. Não, assim, o que acontece, mas quando é muito grande, repercute no país, nunca é algo, nossa, feira, Não, tipo, aconteceu alguma coisa em feira. Sempre é a coisa do mundo em feira. Só porque você tava comentando falando só pra você concluir. Justamente, não vai ser, por exemplo, pessoas de feira, tal, coisas de feira. Vai ser uma pessoa em específico de feira que vai trazer muito malefício pra cidade. Não pode ser mesmo essa questão política, sabe? E nesse próximo ano, a gente vê que vai ter muita coisa com relação à gestão. Então, assim, às vezes gestão, obviamente, né, de governo, prefeitura, etc. Mas gestão de pessoas também. Então, a gente vai ver que vai ser, por exemplo, muitos processos, muitas pessoas de feira respondendo a processos, mas essa questão do trânsito também pegou, porque é uma coisa que é nacional. Então, é do Brasil todo, sabe? Vai estar o Brasil todo nessa mesmo.
Vai impactar muito feira. Principalmente feira, que o trânsito de feira é caótico. Ah, isso é verdade. Feira sempre ocupa um lugar de crescimento. A cidade, querendo ou não, ela continua crescendo muito. Vamos continuar nesse caminho? Uma coisa interessante foi justamente isso. Tava fazendo uma consulta ontem para saber como que estavam os caminhos, né? Nesse sentido das pessoas ao meu redor. E a gente vê que feira vai ter um crescimento no nível de emprego. Então, porque a tendência nos últimos anos foi, né? A pessoa conseguia e depois não se adaptava e o desemprego foi crescendo, né? Mas a gente vê que o crescimento de emprego vai ser uma coisa muito pertinente nesse próximo ano em feira, né? Então, a economia vai estar girando. É uma coisa muito importante pra gente. Isso é bom. Feira vive ali entre tradição e crescimento. O tarô mostra avanço ou estagnação? Não estagnação, porque eu acho que você está sempre em movimento e feira não para, feira não dorme. Então você está sempre em movimento. Mas o que a gente pode ver é crescimento de novas empresas, né? Para quem é empreendedor, poder investir mais, microempresas podendo crescer mais, evoluindo. Então acho que não fica nesse nível de estar parada, sabe? E o que é que a nossa cidade precisa aprender ou corrigir para continuar nesse avanço? Precisa aprender com os erros. Então, fica a critério de interpretar como quiser, mas precisa aprender com os erros, sabe? Você não pode plantar, como a gente falou, melancia e querer colher morango. Então, você precisa ver, opa, isso aqui não funcionou da primeira vez. Será que da segunda vez vai funcionar? Será que eu vou dar minha cara a tapa para ver se isso vai funcionar? Como será que isso vai acontecer, sabe? Então, tem todas essas questões que o povo de feira não gosta de aprender com os erros. Gosta de ficar no escuro, sabe? Em muitos aspectos, não só em uma área em específico. Você, logo no início aqui, quando a gente começou essa parte de 2026, você falou de uma carta que representava 2026. Isso. E para a Feira de Santana, qual seria essa carta que a representa em 2026? A Roda da Fortuna é uma carta que representa geral. Então, tipo assim, ela é a carta que rege o contexto geral de vida. Então, é a mesma para mim, é a mesma para você, é a mesma para quem tá lá Entendi. no norte, para todo mundo é a mesma carta, é a Roda da Fortuna. Ok. E, no caso, qual a postura individual e coletiva que vai nos ajudar a crescer em 2026? Você falou ali de aprender com erro, manteria isso ou teria alguma outra... Manteria também, e principalmente essa questão de você chegar mais maleável pro próximo ano, porque as pessoas estão realmente intolerantes, as pessoas estão cada vez mais grosseiras, e você precisa entender que o universo não gira ao seu redor. Então, você precisa ser mais maleável, ser mais tranquilo. Tem até o cálculo de cor do ano. Qual cor você pode usar no ano. Sabia que tem isso? Que você tem uma coisa específica que você precisa usar para ter evolução, para ter crescimento no próximo ano? Então, antes até de você falar, você já pode complementar aí, ó. Até para quem acompanha, já que é o último episódio do ano, que as pessoas geralmente perguntam mesmo ou pesquisam. E para quem não comprou ainda a roupa de final de ano, qual a roupa, né, que você aconselha ali para a virada do ano? E se vai ser a mesma cor para o ano de 2026, no qual você estava comentando. Você não pode passar de branco. Então, você nunca pode passar inteiramente de branco. Nem que seja um acessório, alguma outra coisa, você tem que passar de outra cor. E, para você saber qual a cor em específico, é um cálculo. Então, por exemplo, você vai botar... eu nasci... É um cálculo, individual. Não é geral. Eu tô pensando aqui que ela ia falar uma cor geral, entendeu? E você não pode usar branco. A única coisa que não pode usar é branco. Por exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar minha calculadora. Quando você fala se usar branco, todo de branco? Todo de branco. Pode usar uma peça branca. Vai, cara, eu quero saber a minha. Você nasceu que dia? Não, eu nasci 12 de junho. 1 mais 2. Tô fazendo a minha conta aqui também, ó. Isso. Mais 6. Isso. Mais 2. Mais 0. Era só o mais dia 2, do mês? Mais 6. Era só o dia, o mês, mais o ano. A conta deu 19. Mas eu não falei o ano. Não, o ano 2026. Ah, tá, entendi. No ano que a gente vai entrar. É o dia, só recapitulando. O dia e mês. Dia. E mês. Certo. Mais 2026. Mas aí você bota 2, mais 0, mais 2, mais 6. É isso, Diego. Aí você soma 1 mais 6, mais 0 mais 7, continuando no aqui. Aí o seu deu 19. Aí vai ter que somar, né? No caso, o 1 mais o 9 vai dar 10. A gente vai tirar o 0 e vai usar só 1. A cor que você vai usar no ano, que é a cor 1, é vermelho. Então você precisa usar vermelho. Agora é sacanagem. A cor que eu mais gosto, velho. Você precisa usar vermelho. É a cor que eu mais gosto. O meu saiu 3, eu preciso usar amarelo. Já comprei um vestido amarelo. No meu caso aqui é o quê? 2 mais 3. Você vai ter que usar 2 mais 3, formulando dá 5. Aí você precisa usar... Deixa eu ver aqui na tabelinha. Você precisa usar azul turquesa.
Não precisa ser necessariamente azul turquesa, mas que seja um azul claro, porque o número 6 é azul índigo, então é um azul mais escuro. Então você pode usar um azulzinho claro. Mas isso é pra trazer coisa boa, né? É prosperidade, movimentação. Então você precisa utilizar esse tipo de cor. E não pode usar todo de branco. A recomendação geral é que não use todo de branco. Nossa. E pra fazer o cálculo, você faz esse cálculo. Sua data... É isso que eu ia falar. Pode olhar, pode falar ali, olhando pra aquela câmera ali, Você ó. precisa fazer esse cálculo, que é a sua data de nascimento. Por exemplo, 0 mais 4 e mais um mês. Aí 0 mais 7. E no final você bota mais 2026. Mas não bota 2026, geralzão não. Bota 2 mais 0 mais 2 mais 6. Aí se der um número, aí o número que der, você vai precisar somar. Então é um número de 1 a 9 que você precisa ver a cor que é do ano. Aí tem vermelho, amarelo, dourado e cada cor traz uma mensagem. Por exemplo, o azul fala sobre família. Então é a oportunidade de você cuidar mais da família, estar mais perto da família. O vermelho fala sobre prosperidade, que a gente sempre pensa que é o amarelo que é prosperidade, mas vai trazer movimentação de finanças, de poder Olha o material. sorrisinho dele, olha o sorrisinho dele. Muito importante. Olha o sorrisinho dele. Muito importante isso. E aí toda a cor traz uma mensagem do que você precisa adquirir no próximo ano e o que você vai ter. Show de bola. Massa, E velho. é isso, Diego. Anotou aí? Você que tá acompanhando aí. Boas anotou, informações. Anotou o recadinho aí, ó, tal. Já comprou, Rodrigo, sua blusa Vermelha? vermelha? Ainda sua peça não. de roupa? Não, é uma peça de roupa. Vermelha. Uma peça de roupa. Ok. Então, assim, me veio outra pergunta aqui agora, que é só o seguinte. E as pessoas, às vezes, falam da roupa íntima. Tem a ver, não tem a ver, ou é só um mito? Depende. Tem gente que quer passar toda de verde. Vou passar toda de verde. Mas Todo a cor... de vermelho. Toda de vermelho. Mas aí a cor... Vamos supor que a cor dele tivesse dado azul. Aí ele teria que colocar a cueca azul. Entendeu? Basicamente isso. E tem gente que faz algumas mandigas, por exemplo. Eu quero atrair um amor. Aí fala, não, passa de calcinha de roupa íntima vermelha. Só que aí a gente vê que não é isso, né? Não existe isso. Vai de ficar passar rica. de roupa... Vai ficar desamada, mas rica. Aí às vezes Aí termina o depois fala desse relacionamento. sorte, como é? Azar Sorte no no- amor. Azar no... Sorte- Sorte no jogo, azar no amor. Também tem sorte com dinheiro, azar no amor. Exatamente. Aí tem vários tipos de coisa, por exemplo, a pessoa que quer passar, chega, Karen, o que eu faço pra arranjar um namorado, uma namorada no próximo ano? Aí fala, já comprei minha calcinha vermelha, comprei E a minha cueca trend da vermelha. época agora, né? Daqui até 31 é essa aí, né? É. Do que fazer pra... Pra conseguir. E às vezes O não é nem amor. isso. Sabe o que faz realmente efeito? Tem a situação de você comer 12 uvas debaixo de uma mesa. Que isso é uma dica que dá super certo, Não, viu? Mas de novo, cara. Mas Olha isso dá pra mim, certo Karen, no quê? Por favor. Pra pessoa conseguir um relacionamento. Gente, o que vai ter de gente debaixo da Por mesa favor, agora. Karen. Olha Ó, ali pra Duas câmera. mandingas muito boas, gente. Muito boas. Simpatias muito tranquilinhas. Você precisa comer quando der meia-noite. Não espera dar meia-noite não. Deu 11h59, não vai abraçar ninguém. Não vai falar com ninguém. Deu seu horário e você pega 12 uvas sem caroço, pelo amor de Deus. E come 12 uvas sem caroço todas de uma vez. Não espera. Tem que ser antes de dar meia-noite 1. Meia-noite você vai comendo as 12 uvas e mentalizando. Um parceiro, uma parceira como você quer. Mentaliza coisas boas também. Não mentaliza uma pessoa que seja louca por você, que vai vir uma pessoa ciumenta, obsessiva. Mentaliza uma pessoa tranquila, um relacionamento leve, um relacionamento bom, uma pessoa que te ame, que te priorize, te valorize. E uma outra coisa que vai nessa situação da pessoa de usar roupa íntima vermelha, uma coisa que dá certo pra você arranjar um relacionamento é você não usar roupa íntima. Então você passa a virada sem calcinha, sem cueca, justamente pra você arranjar um relacionamento. E a tiro e queda, eu tenho muitas consulentes que arranjaram Rapaz, essa daí eu não relacionamento sabia não, com viu, isso. velho? Porque é uma coisa que não é muito popular, mas faz efeito. Agora uma pergunta muito importante. A uva é verde ou vinho? Ou tanto faz? Tanto faz a uva, só que seja sem caroço, pra pessoa não entalar, né? Ai, Então uma uva sem caroço, gente. Ok, Verde, ok, vinho, ok. não tem Altas importância. revelações aqui nesse final, viu, Rodrigo? Exato. Karen, você tá aqui com a gente hoje sentado no último episódio do ano. É simbólico pra gente, porque tá encerrando mais um. Desde 2021, 2021 estamos aqui. 21, 22. Desde 2021 a gente tá aqui com o Feira Pod, contando várias histórias de feira. E aí agora, pra encerrar mesmo, e a gente desejar um Feliz Natal e Ano Novo pra todo mundo, qual seria a grande frase que Karen daria pra quem tá assistindo a gente agora? Nesse sentido de ano novo, coisas novas. Isso. Você precisa ter seu autoconhecimento e a sua liberdade de entender que você faz seu caminho. Então, não é o tarô que vai ditar, não é outras pessoas que vai ditar. Vai ser um ano muito arrumado pra quem quer, mas não vai ser nada tranquilo.
Então, a frase que eu diria é exatamente essa. Você precisa ter a tranquilidade de não querer nada tranquilo. Você precisa ter essa consciência, essa paz de espírito, que não vai ser a tranquilidade que vai reger seu ano. Você precisa realmente respirar novos ares, ir por novos caminhos. Você quer prosperidade, você vai ter. Você quem faz seu destino. Não tem ninguém que dite o que você vai fazer, o que você não vai fazer, além de você mesmo. Show de bola, Diego. Perfeito. Acabou o ano, pai. Agora a gente pode entrar no modo férias? Exatamente. Então, você que nos acompanha, que nos assistem, como o Rodrigo já falou, esse foi o último episódio do ano. Mais uma vez agradecer a Karen por tua presença e por as mensagens aqui deixadas e os ensinamentos também. E é isso, Rodrigo. 2026 estamos aí firme e forte Tamo com firme e novidades, viu? Firme e forte aí com novidades. E para você que nos acompanha, ótimo Natal, um ótimo 2026, um próspero ano novo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.